Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero trazer para os irmãos aqui um breve estudo, bem polêmico, constrangedor, né, de estar trazendo esse estudo, porque, na verdade, o que acontece neste caso, cada um tem uma crença, né, e uma doutrina. Então, eles fundamentam em algumas passagens bíblicas, e nesse momento aqui eu quero estar refletindo com os irmãos. Venham falar que esse vídeo aqui não é para apontar, não é para direcionar a ninguém, é sobre a palavra de Deus, né? Que aí tem muitos irmãos aí, que tem muitos até judeu mesmo que leva essa doutrina no pé da letra. Mas aí eu venho falar para aqueles que não levam no pé da letra e se pode ou não pode. A polêmica aqui é sobre a carne de porco. Será que os cristãos, a igreja, se nós pode comer ou não? É pecado ou não? Então é através da palavra que a gente vai ver. Aqui no primeiro versículo aqui em Levítico, que tudo começou aqui em Levítico 11, versículo 7, vai falar da carne de porco, a carne impura, né? E também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas mãos, não remói, este vos será imundo. Aqui Deus, Javé, né? Javé ou Yavé, o Deus do passado, né? Ou Jeová, Deus do passado, Deus Pai, né? O que construiu o mundo. Todos nós sabemos que foi Deus. Jesus Cristo também estava com ele, como diz em Hebreus 1, versículo 3. Então, meus irmãos, sabemos aqui que essa lei, esse estatuto foi dado para Israel, para um povo judeu, naquela linhagem lá de Israel. E sabemos que também quando ele deu esse estatuto, deu essas leis sobre as coisas impuras, essas coisas imundas, deu para o povo que estava saindo do Egito, o povo do deserto. Então passou isso para eles. Então o que acontece? Aí vai o entendimento de cada um. Tem muitos ainda que ainda levam isso aí no pé da letra, não contradizendo nenhum deles, mas sabendo que não foi para nós, igreja. Isso foi para judeu. A menos que você é judeu, na verdade, então, esse ensino, esse estudo não é para você. Porque se você é judeu, você anda em risca do que foi decretado para o povo judaísmo. Então, o que acontece? Muitas vezes é muito apedrejado sobre a carne de porco. Muitos vêm falar sobre a carne de porco. O que acontece? Só que também Levítico 3 vem a dizer para nós, no versículo 17, Levítico 3,17, vem dizer para nós também sobre uma cláusula, sobre outra coisa. Porque se nós for levar no pé da letra isso aí, todos sabemos que isso não é para nós. Infelizmente, nós não conseguiríamos levar essa carga aí. 613 leis para ir à igreja, sendo que a gente não consegue levar nem a nossa fé direito, e nem o evangelho de Cristo, que irá levar essas leis todas aí, que foi feito pelo pessoal do passado, né? Então, o que acontece? Então, você aí, que estão querendo levar essa lei, você sendo gentil, igreja, você tem que levar no pé da letra. Se você gosta de comer uma carne gorda, uma costela aí bem gorda, ou gosta de uma gordura, você já está sendo transgressor. Porque em Levítico também 3, no versículo 17, eu vou ler para os irmãos aqui, estatuto perpétuo será nas vossas gerações e em todas as vossas habitações, nenhuma gordura nem sangue algum comereis. Né, meus irmãos? A gente sabe que o sangue, está falando no Novo Testamento, Paulo veio decretar bem, relatado para nós sobre o sangue, ou carne sacrificada, ou sufocada, ou também sacrificada aos ídolos, né? Nós não pode comer.
relato verdadeiro. O que acontece? Então, isso foi passado. Então, muitas vezes, muitos querem jogar no pé da letra sobre a carne de porco, mas come também é a gordura. Então, o que acontece? É um decreto, é estatuto. E também é Levítico 19, no versículo 19, vai dizer também sobre roupas coloridas, cheia de colorida, que ali no caso não poderia. Então, muitas vezes, o que está acontecendo no nosso meio, é que o povo estão querendo levar, mas não consegue. É o fardo pesado, né? A lei do passado foi um fardo muito pesado, tanto para judeus, muitos conseguiu, mas muitos não conseguiu. E será justificado, né? Mas sabendo nós, isso não é para nós. Aqui é uma polêmica, né? É uma polêmica muito grande, porque muitos na verdade, Paulo fala, né? Que eles têm sobrenome de judeu, mas não é. Então eles querem levar aí uma carga que não consegue. Não consegue mesmo, de forma nenhuma. Você aí que tá com esse tipo de problema aí, você tem que examinar as escrituras, né? A hermenêutica, né? A exegese. Então, que acontece? Por quê? Porque aí você vai estar entendendo o que foi feito, o que é decretado para o judeu, para o povo de Israel, e o que é decretado para a igreja. Porque o povo de Israel foi a lei para eles, para os judaicos, judeus, e hoje a igreja tem outra forma, outra direção. Jesus Cristo veio. Então, quando Jesus Cristo veio, tudo foi mudado. Então, o que acontece? Ali nós já temos que seguir o que Jesus Cristo decretou e o que Paulo veio dizer nas cartas Paulinas. As cartas Paulinas. Amém, meus irmãos? Então, então é o seguinte, aqui nós viemos aqui sobre Levíticos. Levítico, o que foi decretado para o passado. Aí nós vamos ver agora no Novo Testamento o que o Evangelho fala, o que as cartas Paulinas falam, o que o apóstolo Tiago também fala. Amém, meus irmãos? Eu estou aqui com duas Bíblias, né? Com duas Bíblias, estou com a Thompson, estou com outra, a NVI. Então, o que acontece? Para poder estar jogando nas duas aqui, para poder conseguir fazer um vídeo mais curto e um vídeo assim, bem mais explicado. Amém, meus irmãos? Então, o que acontece? Aqui, ó, nós vamos para Gálatas. Gálatas 2, no versículo... Vamos ler do versículo 11, 12. Vamos ver o versículo 11. Ó. E chegando Pedro em Antioquia, enfrentei a cara, porque a sua atitude era condenável. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas depois que chegaram, foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também foram hipócritas, de maneira que até Barnabé se deixou a levar pela sua dissimulação. Quando, porém, vi que não andava corretamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeu? Nós que somos judeus por natureza e não pecadores dentro do gentil, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Aqui o que acontece? Pedro estava comendo com o gentil, ele já tinha aí bem Deus alertado para ele, né, em Atos 10 ali, sobre coisas impuras, imundas, que ali Pedro achava que o gentil era imundo também. Então ele mostrou para Pedro ali. Só que quando Paulo chegou perto, ou os irmãos da circuncisão, que era da lei, foi chegando perto ali onde ele comia com o povo, ele se afastou, porque
ali ele não podia comer com o povo, ou às vezes até alguma comida ali que já tinha, Jesus Cristo já tinha decretado ali a fala, que já tinha purificado. Então o que acontece, meus irmãos? Ali Paulo resistiu na cara, ele resistiu a Pedro ali na cara ali, dizendo para ele, nós sendo judeu por natureza, como que tu ainda vem trazer esse fardo aí sobre o gentil, sobre a lei? E aqui também, irmão, aí vamos para as cartas de Paulo, 1 Timóteo capítulo 4, vamos começar do versículo 1, que diz assim, ó: o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira e tendo cauterizada a própria consciência, que proíbem um casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usares deles como ação de graça. Porque tudo o que Deus criou é bom, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque é santificada pela palavra de Deus e pela oração. Entendeu, meus irmãos? Aqui Paulo veio arrebentando com isso daí. Por quê? Porque o povo estava querendo colocar uma cláusula, né? Um alimento sobre as coisas aí, estava querendo implicar com o povo judeu, trazendo aí essa apostasia, né? Na verdade, é uma apostasia. Então, meus irmãos, é o que eu venho trazer para os irmãos aqui. Isso é muito polêmico mesmo. Eu quero ler com os irmãos aqui e também nas cartas de Tiago, né? Nas cartas de Tiago 2:10. Amém, meus irmãos? Se tiver algum irmão aí acompanhando na Bíblia, quiser também anotar esses versículos, porque o que acontece, meu irmão? Esse ensinamento aqui é o seguinte, porque não tem como nós, sendo gentil, levar esse cargo pesado sobre a lei, porque nós sempre vai transgredir, né? É o que Tiago veio escrever em Tiago 2:10, ó: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Entendeu, meu irmão? Aqui ele tá explicando, bem explicado. Ó, no versículo 11, pois aquele que diz, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não adulterarás, mas matar, torna-se transgressor da lei. Você está entendendo, meus irmãos? Então, o que acontece? Não adianta nós tentar colocar uma lei de alimento sobre as nossas costas, mas também nós ser transgressor nas outras. Não tem como. Ou você leva a lei toda e seja justificada pela lei, ou você pega e deixa e seja justificado pela graça de Cristo. Porque hoje nós somos a igreja, e a igreja ela vive debaixo da graça, porque a lei é boa, a lei é justa, mas nós somos injustos. Entendeu, meus irmãos? Então, o que acontece? No passado, foi para aquele povo que o povo vai ser justificado. Agora nós vai ser justificado pela graça de Cristo. A graça de Cristo mediante a fé. Se nós tiver fé, porque sem fé também é impossível agradar a Deus. Então, é por fé que nós vai ser salvo. Porque não adianta nós levar nada nas nossas costas, não adianta nós pegar e tentar levar, porque nós não conseguimos, nós somos transgressor. Então, não adianta. Estou falando para vocês aí que quer ser judeu e está querendo levar esse tipo de lei, que isso não foi para nós. E tem vários outros tipos de coisas, porque às vezes você vai falar, mas eles pregam isso aí sobre a carne de porco, mas eles vai lá em Malaquias 3:8-10 e pega do dízimo. Também é errado, meu irmão. É lei, está no passado, é lei. Mas só que tem outros versículos no Novo Testamento. Isso aí depois eu vou fazer outro vídeo. Outro vídeo sobre dízimo, sobre também liderança, se pastora pode liderar, e
e se pastora pode levantar homens, ungir com óleo, que também ficou para a lei. O óleo simbolizava o Espírito Santo, mas hoje o Espírito Santo está conosco. Então, aqueles que estão usando o óleo ainda para tal forma, ele está anulando o Espírito Santo de Deus. Então, ficou no passado também. Então, meus irmãos, tem que entender a hermenêutica aí, ó, da palavra, os ensinamentos da palavra de Deus. Amém? Eu quero também trazer com os irmãos em Romanos capítulo 14, vou ler o versículo 2 e depois vou passar para outro versículo. O que Paulo vem escrever aqui em Romanos aqui, ó. Um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que julga o que come, pois Deus o recebe por seu. Aqui, meus irmãos, está deixando bem claro, ó, um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco come legumes. Fraco na fé. Aí ele come só legumes. Então aqui, irmão, está dizendo que o que come só legumes é fraco na fé. Tá me entendendo? E aqui, que ó, eu vou passar mais um pouco para frente, o versículo 13. Romanos 14, versículo 13. Ó. Portanto, não julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou causa ou escândalo em mal. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa de si mesma é imunda. Então, para esse é imunda. Se por causa da comida se entristece teu irmão, já não andas conforme o amor. Não façais perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja blasfemado o vosso bem, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, a palavra está dizendo para nós não entristecer os nossos irmãos sobre comida, que isso não tem valor nenhum, mas valor nenhum mesmo. Então, meus irmãos, também lá em Marcos, né, Marcos 7, no versículo 18, ali Jesus Cristo vai falar que sobre ali a tradição, né, tradição dos anciãos ali, pessoal que não lavava a mão, mas ele quis dizer ali também, um versículo bem interessante, bem encaixado sobre isso daí, né? Que eles começaram a julgar os seus discípulos, não lava a mão. Então Jesus ali veio determinando ali, falando para eles, o que contamina o homem não é o que entra, porque o que entra ele vai para o seu ventre e é expulso. O que contamina o homem é o que sai da boca dele, do seu interior, do coração, as blasfêmias, o julgamento, né? Julgamento significa sentença. Aqui eu não estou falando nada de sentença. Julgamento é quando você determina que a pessoa vai para o inferno. Isso não, a palavra que julga, Jesus Cristo que vai julgar. Eu estou dizendo aqui que são coisas, são doutrinas humanas, doutrinas que não é para o interesse da igreja, para o interesse do teu povo hoje, que são salvos pela graça. O povo eleito, né, escolhido desde a fundação do século. Então, meus irmãos, aqui Paulo vem a deixar bem relatado. Não contesta teu irmão por causa da comida, porque o reino dos céus não é comida nem bebida, mas gozo, paz, alegria no Espírito Santo. Amém? Que Deus venha abençoar os irmãos aí. Depois eu vou estar fazendo outros vídeos aí que os irmãos possam estar aí também junto comigo, crescendo na graça e no conhecimento, né? Porque nós temos que crescer com graça e com conhecimento. Nós não pode vir como teses humanas, né? Nós não pode vir com coisas, meus ancestrais, porque os judeus eram assim, meus ancestrais faziam dessa forma, eu aprendi assim, vou morrer assim. Isso aí é uma idolatria satânica, isso daí são coisas que é homem que é indouto, homem que não tem conhecimento bíblico, que vai por essas coisas, porque cada dia nós vai crescendo o conhecimento da palavra. Tem coisas que a gente estava vivendo, quantas coisas eu fiz errado, quantas coisas eu também estava cego, fiz dessa forma, não comia, julgava meus irmãos,
Os irmãos chegavam falando, não, isso aí, coisa, você vai para o inferno, julgava, sem o que? Entendimento. E eu tenho muitos aí que tá dessa forma aí, é, muita religião, aliás, muitas seitas, né? Muitas seitas, adventista e o judaísmo, o islâmico e outras seitas aí que é o cristianismo ortodoxo, né? O cristianismo também pegou isso daí e sem conhecimento tá aí o povo aí infiltrado nessas coisas erradas. Mas eu quero refletir para os irmãos, isso aqui não é apontando e nem julgando os irmãos que são judeus, que foi decretada a lei para eles. Mas para nós que é a igreja, meu irmão, nós temos que reexaminar as escrituras. Nós temos aqui passar por um estudo aí para poder ver o que nós estamos fazendo errado. Amém? Que nós não conseguimos de forma nenhuma levar nenhum vitupério, nenhuma carga nas nossas costas pela lei. Amém? Que Deus venha abençoar. E os irmãos que achar que deve dar like, dá like, que achar que deve dar dislike, com certeza muitos vão se levantar, porque é polêmico, né? Polêmico esse assunto. E os irmãos comenta aí no rodapé aí, para que esse vídeo venha alcançar mais pessoas. Amém? Deus abençoe os irmãos. Fique todo na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.